Eu vim de uma infância de extrema pobreza, miséria mesmo, total. Não tinha nada, a gente não tinha comida, não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha TV, não tinha casa, não tinha nada. E hoje eu me tornei a mulher que viaja mais de 10 países por ano. Eu me tornei a mulher que vive a vida que eu mesma cocrio e não que a sociedade diz que eu posso ou não viver. Eu nunca senti que eu pertencia à pobreza. E esse foi o segredo chave para eu chegar de fato na vida que eu visualizava. Eu vou dizer a vocês que eu só prosperei e continuo prosperando na minha vida porque eu liberei o perdão para os meus pais. Meus pais não tiveram estrutura para me dar. Tá? Eles me deram o que eles receberam. Hello, amiga rica. Mulher, se tu caiu nesse vídeo, eu tenho certeza que você também está num processo de virada de chave da sua vida. Então eu te convido a permanecer nesse vídeo, porque hoje eu vou te contar como eu fiz para eliminar a extrema pobreza da minha vida. Eu disse extrema pobreza. Pois é, eu venho de uma realidade de onde eu não tinha nenhum básico para viver. E hoje eu me tornei a mulher que viaja mais de 10 países por ano. Eu me tornei a mulher que vive a vida que eu mesma cocrio e não que a sociedade diz que eu posso ou não viver. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai te inspirar também e eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje também com o propósito de mudar a sua realidade. Então, me acompanha até o final. Então, amiga, eu criei esse canal com o intuito de ter um diário virtual sobre o meu processo de mudança. Na verdade, era para eu ter criado, quando foi o início de tudo, que foi em 2018, o início da minha reforma íntima, quando eu alertei, acordei e vi que eu não queria mais viver a vida que eu estava vivendo, que eu queria eliminar de uma vez por todas aquela escassez da minha vida. Só que eu percebi que eu não estava fazendo nada para isso, sabe? Eu estava nadando e continuava na mesma. Então, eu decidi fazer primeiro o meu processo interno, para depois eu começar a receber as prosperidades externas. E só que eu posterguei, não criei o canal. Criei, na verdade, mas falando sobre outras coisas. Só que agora, como eu estou cada vez mais próxima desse sucesso, dessa chegada de onde eu realmente quero estar, dessa chegada da mulher que eu realmente quero me tornar, que eu estou me tornando, eu decidi finalmente criar o canal para falar diretamente para vocês, outras mulheres, outras amigas ricas. Sim, amiga, profetiza. Outras mulheres que também estão nesse mesmo pensamento, estão nesse mesmo processo de querer mudar suas vidas. Então, eu quero que você sinta, amiga, que aqui é um canal onde nós vamos trocar, onde nós vamos tomar nosso café juntas, tomar nosso chá. Eu quero que você entenda que sempre que eu trouxer um vídeo aqui, eu quero que você se sinta como se nós estivéssemos tomando um café juntas, estivéssemos tomando um chá juntas e conversando sobre esses assuntos enriquecedores, assuntos que de fato nos ajudam a fazer algo para nós mesmas, tá ok? Então vocês, a partir de agora, serão minhas amigas ricas virtuais, ok? E quem sabe no futuro, de fato, a gente não vai estar, em Paris tomando um café, Ai, gente. É isso, eu sonhei muitos anos, eu lembro que eu sonhava em andar pela Torre Eiffel, eu sonhava em andar no gelo, e era uma realidade muito distante para mim, E, enfim, tinha horas que eu pensava que eu era louca, sabe? Porque eu nunca me senti, gente, eu nunca senti que eu pertencia à pobreza. E esse foi o segredo chave para eu conquistar tudo que eu conquistei hoje e para eu chegar de fato na vida que eu visualizava. Porque eu nunca me senti, gente, eu nunca senti que eu pertencia à pobreza. E esse foi o segredo chave para eu conquistar tudo que eu conquistei hoje e para eu chegar de fato na vida que eu visualizava. Então, começando pela história da minha infância, gente. Como eu disse, eu vim de uma infância de extrema pobreza, miséria mesmo, total. Não tinha nada, a gente não tinha comida, não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha TV, não tinha casa, não tinha nada. Tá? Começando falando sobre dos meus pais, A minha mãe era baiana, hoje minha mãe já é falecida, faz 10 anos que ela é falecida. Meu pai é carioca, continua vivo, enfim, minha mãe veio da Bahia com pouca idade, sem estrutura familiar. O meu pai, carioca, também zero estrutura familiar, perdeu os pais aos 18 anos, perdeu o pai. E, enfim, teve uma mãe que não deu afeto, que não deu, enfim, assistência, de mãe, foi adotado por uma outra família. Enfim, resumindo, meus pais não tiveram estrutura para me dar, tá? Eles me deram o que eles receberam em suas vidas. Na infância, na adolescência, na juventude, eles me deram, juntaram tudo isso e me ofereceram a mim e aos meus irmãos tudo que eles receberam. Então é por isso, gente, que antes de tudo, antes de começar a falar sobre qualquer coisa sobre eles, eu vou dizer a vocês que eu só prosperei e continuo prosperando na minha vida porque eu liberei o perdão
para os meus pais, né? Principalmente para minha mãe. Mais à frente vocês vão entender o porquê. Mas depois que eu consegui tirar aquela mágoa, né, de dentro de mim, depois que eu consegui parar de culpar os meus pais pela vida que eu levava, eu consegui, sabe, liberar, abrir os meus caminhos, abrir a minha mentalidade, abrir a minha visão para entender que eu posso ser a responsável pela minha vida, pela minha própria vida. Agora sim, nós podemos dar continuidade. Introduzindo um pouco da história dos meus pais, né, da minha família, para vocês. Os meus pais, eles não tiveram estrutura nenhuma familiar, né, tanto a minha mãe quanto o meu pai. A minha mãe era baiana, né, veio da Bahia muito cedo para o Rio de Janeiro, né, ainda adolescente, para trabalhar, enfim. Conheceu meu pai, que é carioca, né, também sem estrutura, perdeu o pai muito cedo, né, aos 18 anos. E desde então ficou sozinho, largado no mundo, né? A mãe biológica o rejeitava, né? Enfim, não foi mãe de verdade. Ele ficou, né, largado, enfim, acabou sendo adotado, né? Meio que mais ou menos por uma outra família, né? E então, enfim, os dois se conheceram e começaram a ter filhos, né? Um atrás do outro. E tiveram 4 filhos, né? Eu e meus 3 irmãos. E desde então, gente, foi passando essa falta de estrutura familiar pra gente, né? Nós fomos crescendo nesse âmbito de falta de estrutura, né? Estrutura emocional, estrutura financeira, enfim, estrutura básica que o ser humano precisa para crescer, né? Num ambiente saudável, num ambiente, né, onde a gente consegue, né, crescer e se formar para galgar os nossos próprios caminhos. Então, foi nessa realidade que eu cresci. Eu acho que a gente só não teve necessidade, né, de comida, assim, de passar fome, quando até o momento que a gente mamava no peito da nossa mãe, porque depois daí foi só ladeira abaixo. A gente passava por muitas dificuldades, dificuldade de casa, a gente não tinha onde morar, nunca teve casa, dificuldade de alimento, nunca tinha. Eu lembro que até uns 7 anos de idade, eu e meus irmãos, a gente morava com a minha mãe, né, porque eu lembro que os meus pais, por alguma circunstância da vida, eles se separaram e minha mãe morava com uma outra pessoa já e nós estávamos com ela, né? A partir ali dos meus 8 anos de idade, o meu pai estava procurando a gente, né? Enfim, naquela época não existia internet e tal, então era no boca a boca. E aí ele encontrou a gente, né? Mas antes dele encontrar a gente, eu lembro que a minha mãe sempre eu lembro da minha mãe sempre dizendo que queria encontrar ele para largar a gente com ele, para ela poder viver a vida dela, né? Que ela não aguentava mais e que não sei o que lá, porque ela queria viver. Então a minha mãe, assim, eu não sei porque ela nos teve, né? Porque, enfim, ela não queria ser mãe, né? Foi realmente essa falta de estrutura, falta de consciência mesmo. E ela foi tendo um filho atrás do outro, né? Nós crescemos ouvindo, né, que nós iríamos para o orfanato, né? A minha mãe sempre falava de orfanato, que queria achar meu pai, eu queria deixar a gente no orfanato, porque ela tinha que viver a vida dela. Então foi nessa realidade que eu, com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, com 5 anos de idade, ouvia, né? Sempre a minha mãe dizendo que ia nos abandonar porque queria viver a vida dela. E aí, gente, eu me lembro que de 6 para 7 anos, eu lembro que meu pai encontrou a gente, né? Naquela época não tinha internet, então assim, eu não sei os meios que ele usou, né? Eu acho que ele conseguiu colocar no jornal, conseguiu no boca a boca e encontrou a gente onde nós estávamos morando, que era na Ilha do Governador, né? Morando com a minha mãe e com o nosso padrasto, né? Apesar da minha mãe sempre falar que ia nos colocar no orfanato, que queria largar a gente, essa foi a melhor parte da minha infância, né? Foi viver ali com ela naquela casa e com o meu padrasto, é a única lembrança que eu tenho de ter tido uma infância, né? Porque eu lembro que éramos eu, meus irmãos pequenos, e a gente tinha os coleguinhas, né, da rua, e nós brincávamos, né, nós saíamos, era uma vida assim, menos violenta do que hoje em dia, né, gente? Então as crianças ainda brincavam na rua, né, mesmo que fosse numa favela, a gente brincava na rua, a gente fazia mil e umas aventuras, eu lembro, né, com os meus irmãos e os outros amigos, né, e a gente saía pelas casas, entrando nos quintais para pegar fruta, então a gente chegava de tarde, a gente saía de manhã cedo para fazer essas mil e umas aventuras, saía passando pelos parquinhos, saía entrando no quintal dos vizinhos, pegando fruta no pé, e eu lembro que a gente levava para casa, né, e aí o meu padrasto fazia suco pra gente, e a gente abria a manga, chupava a manga, se lambuzava todo, era muito divertido, gente, essa foi o único momento que eu lembro de ter tido uma infância
né? Onde o meu apelido era Gorda Baleia, olha só. Apesar de ser um bullying gravíssimo, né, forte para uma criança, hoje em dia a gente tem essa mentalidade, né? Mas assim, pensando na minha realidade depois de fome, né, que eu fiquei um palito, eu acho que era bom, né? Foi a única, dá pra ver, fica bem visível que foi o único momento da minha vida onde eu e meus irmãos, a gente não passou fome, né? Porque eu chegava a ser gorda, sabe? Eu era bem gorda. É, eu não tenho fotos mais, nem os meus irmãos, a gente não tem fotos, muitas fotos de pequeno, por circunstância dessa vida desorganizada, né? A gente não tinha nem documento, gente, que dirá fotos. Apesar da minha mãe sempre falar que queria largar a gente, que queria abandonar, essa foi a melhor parte da minha infância, porque foi a única parte onde eu lembro de eu ter comida na mesa, ter comida no prato todos os dias, sabe? De ter uma cama para dormir, ainda que fosse numa pouca estrutura, né? Mas eu tinha uma cama, eu lembro que eu tinha, né, horário para chegar em casa, tomar banho, enfim. Mesmo que fosse com a minha mãe o tempo todo dizendo que ia largar a gente, que ia botar a gente no orfanato, tá ok? Antes disso, antes da minha mãe morar com esse rapaz, eu lembro que a gente morava num abrigo, na Ilha do Governador, né? Se chama Estela Maris, se eu não me engano. E nós morávamos lá, né? Eu era bem pequenininha, mas eu lembro, tem algumas cenas assim na minha cabeça, né? Eu e meus irmãos. Então eu lembro que de manhã cedo, muito cedo, a gente fazia fila para ir pro café da manhã e tal. Era um café da manhã coletivo, né? Era um abrigo, né, gente? Então, assim, era tudo comunitário, tudo assim, uma vida mesmo, uma rotina mesmo de abrigo, né? Que era para mulheres e crianças, esse abrigo. E aí, de lá, minha mãe conheceu esse rapaz e nós fomos para casa dele, né? E aí foi onde a gente começou a ter uma infância normal, né? E indo agora para a parte de quando meu pai nos encontrou. Então, quando eu tinha de 7 para 8 anos, meu pai nos encontrou. Ele foi até onde nós estávamos, né, na Ilha do Governador, e nos pegou. Eu lembro que ele encontrou com a gente assim numa igreja e tal, a gente estava indo pro culto, até com o meu padrasto, ele sempre levava a gente. Esse padrasto, gente, ele foi muito bom para mim, para meus irmãos, eu lembro bem, sabe? Então, até hoje eu agradeço pela existência dele. Ele gostava da gente, ele não abusava, ele foi um padrasto assim, tipo, um homem que realmente cuidou de nós, como se nós fôssemos filhos dele, sabe? Ele nunca maltratou, nunca abusou, nem de mim, nem da minha irmã, nunca. Ele foi realmente, assim, um padrasto, de verdade, sabe? Ele chegou ali na nossa vida pra somar, sabe? Pra somar com a minha mãe. Mas a minha mãe mesmo que nunca teve, né? Não sei, gente. Ela era muito. Era a maneira dela de viver, sabe? Enfim, entrar na parte que nós fomos morar com o meu pai, tá? Eu e meus 4 irmãos, nós crescemos numa realidade de ocupação. Muitas pessoas conhecem como invasão, tá? Nós fomos morar nessa modalidade em 1998. E foi aí, gente, que eu e os meus irmãos conhecemos a pobreza extrema, né? Foi a fase que a nossa vida, assim, deu uma cambalhota, sabe? E que nós começamos a viver o nosso propósito, o nosso destino aqui na Terra, né? Tão novinhos, mas enfim. Era o destino que estava reservado para nós e a gente teve que viver. Não tivemos para onde correr. Antes de tudo, eu quero explicar para vocês o que é o sistema de ocupação, né? Ou seja, ocupações ou invasão, como a maioria das pessoas conhecem, porém não é isso, tá ok? Invasão é um termo errado, tá? O sistema de ocupações basicamente se resume no seguinte: famílias que não têm onde morar, que não têm onde viver, que se reúnem geralmente com o apoio de estudantes, né, de universitários, fazem reuniões, eles mais ou menos que pesquisam prédios, né, prédios governamentais, prédios privados, que estejam desativados há bastante tempo, né, ou seja, há muitos anos, e simplesmente se organizam, fazem reuniões. Eu lembro que eram reuniões assim de meses, né, de quase 8 meses, 6 meses, um ano, para ocupar um prédio. Então, assim, eles fazem uma pesquisa extensa, né, sobre aquele imóvel, enfim, sobre aquele prédio, antes, para depois ocuparem, né? O que as pessoas geralmente falam que é invadir, né? Então, essas famílias, elas se organizam e entram nesses imóveis, né? Governamentais, privados, e começam, a partir dali, a viver, né? Transformam aquele prédio em uma moradia, né? Em um prédio de moradia. E assim, gente, agora tá dando calor. É tudo na base da gambiarra, tá?
Então, assim, eles se organizam, muitos prédios, prédio que realmente é ocupação, que não é invasão, aí é que tá a diferença. Esses prédios, eles pagam água, eles pagam luz. Então, basicamente é isso. Sistema de ocupação são famílias que precisam de morar, né, que poderiam estar morando nas ruas, na calçada, que realmente não tem estrutura para pagar um aluguel, ainda mais naquela época, né, de 1900, chegando ali, na virada dos anos 2000, onde a pobreza era mais extrema, né, do que é hoje, né. Hoje existem muitas facilidades e tudo mais, mas antes era tudo muito mais escasso, né? Para quem era pobre mesmo de maré de si, tá? Então essas famílias utilizavam esses meios para ter uma moradia, né? Para não estar na rua, para não receber a chuva em cima da cabeça. E aí foi isso. O meu pai encontrou esse sistema, ele se organizou com essas famílias e ocupou um prédio. Eles ocuparam um prédio no centro do Rio de Janeiro, tá? E foi lá que nós moramos mais ou menos aí uns 15 anos, tá?